Qual é a diferença entre transtorno e dificuldade? Veja, dificuldade, todos nós, seres humanos, temos algum tipo de dificuldade, seja qual for, da parte cognitiva, da parte motora, dificuldade com relação a preocupações, dificuldades de relacionamento, dificuldade financeira. Dificuldades, elas podem ser momentâneas ou durarem por maior tempo. Dá para a gente resolver dificuldades? Dependendo, sim. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade em falar em inglês. Se de repente eu dedicar um tempo maior para que essa dificuldade seja sanada, eu procurar apoio de outros profissionais, ajuda, aulas particulares, eu estudar assiduamente, diariamente, com certeza essa dificuldade ela pode ser sanada, diminuída, amenizada, ok? Então as dificuldades, por exemplo, dificuldade na aprendizagem. Dificuldade na aprendizagem a gente entende que são algumas particularidades que, com intervenções pontuais, por um período, dependendo aí do tipo de dificuldade, do grau de dificuldade, elas podem sim ser sanadas. Isso é dificuldade. Sabe aquele aluno que você fala assim, nossa, mas meio ano de escola ele estaria apto, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, quando a gente dá aula para um terceiro ano. Ai, mas meio ano no terceiro ano, eu não teria, de repente, que reprová-lo, porque a gente sabe que essa dificuldade que ele está apresentando ia ser resolvida. Isso é dificuldade, né? Então, nós temos aí N dificuldades e todo e qualquer ser humano passa por isso. Transtornos, né? Já é mais diferente com relação à dificuldade. O transtorno nos traz certas dificuldades, sim. Então, o transtorno, ela é genética, né? A origem dela é genética. Acontece, de repente, de a gente nascer com essa predisposição. Dependendo do ambiente que a gente convive, dependendo do apoio que a gente tem ou não, a alimentação adequada, uma vida mais saudável, o contato que nós temos com diferentes culturas, com diferentes oportunidades, isso faz com que o transtorno não seja tão grave e, depende do caso, ele é bem mínimo, quase que imperceptível, ok? Alguns transtornos na aprendizagem, por exemplo, dislexia, descalculia, esses transtornos, às vezes, eles são muito claros, a gente percebe rapidamente numa criança aí de 8, 9 anos, obviamente que é uma equipe multiprofissional quem deve avaliar e diagnosticar. Mas nós, professores, de repente, a gente tem aí uma desconfiança. Acontece mesmo. Às vezes é uma dislexia, uma descalculia tão discreta que só com o tempo, depois de fazer muita intervenção e daí passar pela avaliação que a gente vai poder confirmar, porque às vezes pode ser bem mínima, mas pode acontecer. Outros transtornos como espectro do autismo, opositor desafiador, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta, como outros, também é de ordem genética, né? E todos esses transtornos que eu falei para vocês, eles não têm cura, não tem como curar. Mas se essa pessoa for estimulada, trabalhada desde pequenininha, não é? Da maneira correta, se a gente der atenção, pouco a pouco, estas dificuldades, elas serão mínimas, elas vão diminuindo com o tempo. E nós temos aí fatores relacionados à maturidade cerebral. Então, quer dizer que a pessoa com TDAH, quando chega à fase adulta, ele dá uma desenvolvida, ele fica um pouco mais atento, a hiperatividade pode diminuir? Sim, porque a gente acredita na maturidade cerebral.
Ou a gente também pode nomear isso plasticidade cerebral, né? Que a gente pode sim avançar, desenvolver, e esses transtornos continuam, mas eles não vão ser causa de prejuízos no nosso dia a dia, tanto no âmbito acadêmico, como no âmbito social, como no âmbito emocional. Porque vamos lembrar, tanto transtorno quanto dificuldade, se ela não for bem trabalhada, ela pode se tornar um problema na vida dessa pessoa. Isso pode acarretar tantos outros problemas, assim como problemas emocionais e de ordem psiquiátrica. Então, existe diferença sim. Vamos lembrar que transtorno é genético e dificuldade todos nós temos e elas podem ser sanadas a curto, médio ou longo prazo.